Em nome de Jesus, abram as suas Bíblias. Quantos aqui estão aqui para ouvir a palavra do Senhor? Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas 4, a partir do 21. Enquanto nós abrimos as nossas Bíblias, eu agradeço ao pastor Josué, na pessoa do pastor Wilson, pela oportunidade, pela confiança. Agradeço ao meu co-líder, cooperador Gabriel, que sempre me apoia, está aí sendo meu braço direito. E agradeço principalmente a minha esposa, te amo. Obrigado por me suportar e me ajudar em tudo. Aleluia. Quantos aqui amam o irmão Carol podem dizer amém? Amém! Glória a Deus. Quem encontrou, brada bem forte, Gálatas! Gálatas! Amém. Todos encontraram, estão todos afiados na Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, a que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que existe agora, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aleluia. Amém e amém. Podemos assentar. Meus irmãos, acredito que os irmãos devam conhecer o contexto por detrás da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo é o escritor dessa carta, ele que redige essa carta para os irmãos lá da região da Galácia. E quando ele manda essa carta, Paulo tinha uma ideia, um intuito, uma vontade do que ele queria transmitir aos irmãos. E quando ele vem escrever ou defender o Evangelho, defender o fruto do Espírito, tudo que está escrito ali na carta aos Gálatas, nós podemos entender um pouco do contexto do que estava acontecendo lá na Galácia, na região lá bíblica, amém? Quantos jovens estão aqui? Podem levantar a mão? Este trimestre nós estudamos a carta aos Gálatas, durante todo o trimestre, terceiro trimestre de 2025, e ali nós podemos nos aprofundar nos temas desta carta. Os jovens que foram edificados pelos estudos da Escola Bíblica Dominical, podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. EBD, irmãos. Escola Bíblica Dominical. Não há uma escola que ensine tanto pelo valor que é cobrado. Quanto custa a escola dominical, pastor Wilson? Quanto custa? Quantos irmãos que se matricularam pagam mensalmente? Ainda assim nós estamos sendo ensinados. Custa $0. Sabe o que custa, irmãos? Acordar cedo. Vontade de aprender mais do Senhor. Vontade de andar no Espírito e não na carne. Vontade de querer saber das coisas do alto. É isso que custa a escola dominical. Amém? Isso não estava no meu esboço, os irmãos. Recebam no nome de Jesus. E o que o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, na carta, ele vai defender o evangelho verdadeiro. O evangelho que ele havia pregado. Porque era muito comum naquele tempo, naquela região, aqueles que viriam a ser os judaizantes. Em Apocalipse, Jesus chama eles de nicolaítas, aqueles que vêm querendo trazer uma perseguição diferenciada. Amém? Os irmãos, pensem no contexto bíblico onde os cristãos começaram a ser apedrejados, chamados de hereges.
E aí o Senhor Jesus derramou dos céus o Espírito Santo e encheu a igreja, e falou que eles deveriam pregar em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Amém? E eles ficaram acovardados, ficaram acostumados com ir no culto só no domingo, ir na quarta-feira à noite de oração. Aí o que acontece sobre Jerusalém? Uma grande perseguição. Agora não é só os judeus que estão perseguindo e matando cristãos, mas é o Império Romano que está perseguindo o judeu, está perseguindo o cristão, está perseguindo todos aqueles que moravam aqui naquela região. E o que acontece com essa grande perseguição? A perseguição que era apenas dos cristãos agora atinge os judeus. Então os judeus precisam fugir de Jerusalém. Os judeus precisam fugir de Israel, fugir de Judá. E aí começa uma perseguição que dura até os dias de hoje. A perseguição das falsas doutrinas. A perseguição da infiltração. Porque esses falsos mestres, com esses pseudo-evangelhos, esses falsos evangelhos, eles vão permeando na igreja, entrando na igreja e trazendo ensinos, doutrinas de Satanás, coisas que nos afastam de Deus, e os crentes, os nossos irmãos, começaram a sofrer essas perseguições. E é por isso que o apóstolo Paulo vem defender nessa carta que nós devemos nos manter no evangelho simples, no evangelho puro, no evangelho verdadeiro, um evangelho que não promete riquezas, um evangelho que não promete autossalvação das boas obras que me salvam, mas um evangelho que promete o sangue de Jesus que limpa as nossas vestes. É só por ele que nós estamos aqui nesta manhã. É somente pela obra de Jesus nas nossas vidas que nós podemos escolher estar na casa do Senhor. Amém? Quando nós abrimos Gálatas 2:11, vou pedir para o irmão colocar no telão para facilitar. Olha o que acontece, olha o que estava acontecendo na igreja do Senhor naqueles tempos bíblicos. Essa perseguição, estes irmãos, esses falsos irmãos, falsos mestres, eles estavam tão dentro da igreja que às vezes até mesmo essa doutrina titubeava até mesmo os apóstolos, até mesmo aqueles que eram os líderes na casa do Senhor, na nova aliança, nos seguidores do caminho, naqueles que seguiam a Jesus. Olha o que diz Paulo: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Ali não é o Pedro porteiro, ali não é o Pedro que limpa os vasos da igreja, ali não é o Pedro que cozinha para o lanche da escola dominical. É o apóstolo Pedro, a pedra em que o Senhor fundaria a igreja dele, através daquela afirmação que Jesus deu. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, o irmão de Jesus, apóstolo, vindo de Jerusalém. Continuando. Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele foi se retirando, apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão, os judeus. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Os irmãos conseguem compreender o tamanho dessa perseguição, dessa infiltração na doutrina bíblica? Aquilo que os falsos mestres estavam fazendo? E se infiltrando a tal maneira de cambalear até mesmo aqueles que estavam na frente do trabalho. Mas graças a Deus por Paulo. Porque Deus levantou Paulo lá naquele caminho de Tarso, que derruba ele do cavalo, abre os seus olhos depois de 3 dias. Ananias vai lá, estende as suas mãos e fala assim: irmão Paulo, receba a visão. Glória a Deus, quem sabe nessa manhã nós estaremos sendo o servo do Senhor, estendendo as mãos sobre o Brasil, falando assim: receba a visão. Estendendo as mãos sobre essa nação, a América, receba a visão. A visão que estava tapada, estava coberta, agora foi descoberta e pode ver a verdade.
Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O apóstolo Paulo entendeu o mistério da cruz. O apóstolo Paulo entendeu que todas as coisas terrenas, inclusive a lei, elas servem como sombra. Elas são sombras, elas apontam para Cristo Jesus. Assim como quando uma mulher viúva, ela morre o marido, ela recebe autoridade, ela recebe permissão da igreja, da Bíblia, de Deus, para contrair um novo casamento, amém? Todos aqui têm essa sabedoria de que a viúva tem permissão para casar outra vez? Glória a Deus. Então aquele que era o dono da aliança, aquele que mandou lá no Monte Sinai uma aliança com o seu povo, que mandou com que eles se circuncidassem, ele morreu na cruz do Calvário para começar uma nova aliança no seu sangue. Ele morreu na cruz do Calvário para que ele pudesse dar início à sua nova aliança no seu sangue. Todas as coisas dessa terra, qual é a minha ideia com essa comparação, irmãos? É apontar que as nossas vidas louvam e engrandecem ao Senhor. Quando nós falamos que homem casa com mulher e dá filhos e multiplica, nós estamos apontando, isso é uma sombra daquilo que será o nosso casamento com Jesus. Aquilo que é a igreja, a noiva do Cordeiro, gerando filhos, nós somos esses filhos, aleluia, os filhos espirituais, multiplicando-se na terra. Nós podemos ver esse tema, ele é recorrente na Escritura, de Gênesis a Malaquias, em todo o Antigo Testamento. Nós podemos comprovar que Jesus, ele aparece. O autor da vida, ele é o autor não só da vida, mas da Bíblia. Ele deixou resquícios de que um dia ele viria aqui nos profetas, nos livros históricos, na lei. Está escrito, mas os olhos dos judeus estavam tapados. Os seus ouvidos estavam avariados para ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Se nós formos para o profeta Ageu, eu quero caminhar com os irmãos. Quantos aqui gostariam de caminhar por essas revelações que Paulo teve? Quando nós abrimos Ageu, capítulo 2, versículo 9, nós vamos entender que o Senhor está revelando. Ageu 2, 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Nós bem sabemos que essa profecia está falando acerca do segundo templo de Israel. Mas nós também sabemos que existem revelações amplificadas das profecias, que por uma vez se cumpriam, mas também teriam um cumprimento escatológico, um cumprimento para a salvação do seu povo. Amém? Olha o que Jesus vai dizer em João 14, 27. Lembra? O Senhor dos exércitos prometeu que neste lugar darei a paz. João 14, 27. Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo. Não é como o mundo dá, não. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Está se cumprindo aquilo que o profeta vinha falando. Glória a Deus. Enquanto nós vamos continuar caminhando na história do povo de Israel, o rei Acás, período bíblico do profeta Isaías, rei Acás, enquanto ele se curvava a outros deuses, oferecia holocaustos a outros deuses, pedia para outros deuses paz, conforto, segurança, prosperidade, porta de trabalho, pedia tudo isso que o irmão Wangs veio aqui falar alguns minutos atrás. Mas Deus levantou em Israel, profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3. Isaías 43. Enquanto o rei de Israel, de Judá, se curvava perante outros deuses, pedindo a paz contra os assírios que vinham dominando, já haviam dominado Israel, os reinos do norte, vinham dominando. Acás decide se curvar perante outros deuses, pedindo paz. Eis que chega o profeta de Deus. Olha essa profecia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Versículo 9, por gentileza. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta e não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus. Eis aqui o vosso Deus. Irmãos, eu sigo um evangelista que vai lá para Jerusalém alguns períodos do ano, e ele fala hebraico, e ele começa a conversar com os judeus, e ele lê Isaías, ele só não dá o endereço, mas ele lê o livro de Isaías. E ele pergunta: aonde está isso aqui, no Antigo ou no Novo Testamento? E os ortodoxos falam: isso aí é o evangelho desse tal de Jesus que vocês seguem. Aí ele fala: então, por favor, abre a sua Tanakh aí, abre a sua Bíblia do Antigo Testamento, e abre em Isaías, capítulo 40. E eles ficam maravilhados, muitos aceitam a Jesus, porque eles tinham os seus olhos tapados. Mas o Senhor Jesus caminha sobre a terra para poder abrir os seus ouvidos, para poder abrir os seus olhos e entender que as profecias não são terrenas. Quem aqui espera riqueza nessa terra, levanta a mão. Quem aqui espera prosperidade nessa terra, levanta a mão. Obrigado, irmão. Quem aqui espera ser homenageado perante os homens, levanta a mão. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado na presença do Senhor. Aquele que busca, alcança a misericórdia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos continuar passeando. Quantos querem continuar passeando sobre a história do povo de Israel? Quem aqui já ouviu aquela expressão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó? É uma expressão comum, né? Abraão, o pai da fé. Isaque, o filho da promessa. Jacó é aquele que luta com Deus no Vale Jaboque. Como podem os judeus crer que um homem luta com Deus e falar que Deus não pode ser visto por ninguém? Faz algum sentido nisso? O judeu fala assim: você não pode ser Deus para Jesus, porque a Escritura diz que ninguém jamais verá a Deus. Mas eles creem que Jacó lutou no Vale de Jaboque com Deus. Por isso que Jacó teve o seu nome mudado. Por isso que a partir daquele cenário, daquela luta, ele teve o seu nome mudado, e o seu nome foi mudado para Israel. Por isso que não faz muito sentido, né? Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas a nação, o povo de Deus é Israel. Porque Jacó teve o seu nome mudado, Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que persevera com Deus. Por que Jacó luta com Deus? Porque ele não queria abrir mão de uma bênção que Esaú abriu mão dessa bênção. A bênção da primogenitura. Uma promessa feita a Abraão. Lá em Gênesis, eu quero que os irmãos abram. Enquanto os irmãos abrem, nós vamos passear por outra história. Gênesis 1:14. Bota na tela, por gentileza. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos. Ora, as 12 tribos de Israel. Amém? Os irmãos podem bradar 12? Mais alto, 12? Amém. Jacó, que é aquele que persevera com Deus, né? Filho de Isaque, que é o filho da promessa. Ele teve 12 tribos, ele gerou 12 tribos. Jesus Cristo, a promessa de Deus, o descendente da semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, escolhe e elege 12 apóstolos. Os irmãos podem falar mais uma vez 12? 12, glória a Deus, glória a Deus. Se eu estou bem de matemática, se ainda meu cérebro funciona por essa hora da manhã, 12 mais 12 ainda é, mais uma vez, 24. 12 apóstolos, 12 tribos, 24. Guardem esse número, por gentileza, não se esqueçam. 12 tribos, 12 apóstolos, 24. Quando se encontraram Gênesis 1:14, podem dizer amém? Amém? Está escrito, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Repitam comigo: dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Os irmãos podem repetir comigo mais uma vez?
Primeiro eu, depois os irmãos. Separação entre dia e noite. 24 horas, 12 tribos, 12 apóstolos. Separação entre dia e noite. 24 horas, 12 tribos, 12 apóstolos. 24 horas, separação. Eu estou repetindo para entrar na cabeça dos irmãos. Funcionou? Posso ouvir um amém? Amém. Sabemos, irmãos, que o sol criado por Deus, ele passa a iluminar as 12 horas do dia. Esse sol, ele tem a luz própria, sai dele a luz. E a luz reflete sobre a terra e ilumina a terra. Mas a palavra diz que a noite é iluminada pela lua. Mas nós sabemos, irmãos, que a lua só ilumina a terra porque a glória do sol reflete. Amém? Os irmãos pegaram? A glória do sol reflete sobre a superfície da lua. Só há luz de noite para nós sobre a terra. Quando o mundo está em trevas, só há luz, porque a lua reflete a glória do sol. Os irmãos pegaram? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Só há glória na lei, no Antigo Testamento e no povo de Israel, porque eles refletiam aquele que era a própria luz. Porque a glória de Jesus era aquilo, assim como quando Moisés subiu no monte e desceu com o seu rosto brilhando. O povo falava assim: Moisés, tampa sua face. Nós não podemos ver. É muito para nós. Assim é a glória de Cristo iluminando a terra. Assim vai ser a glória de Jesus na Nova Jerusalém, quando Ele nos buscar, irmãos. A palavra de Deus diz que não vai precisar ter sol. Vocês já puderam imaginar esse dia? A hora que a Nova Jerusalém descer dos céus. A hora que Jesus tocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras e rachar o monte no meio, a presença do Senhor vai ser o suficiente para iluminar toda a terra. Glória a Deus. Se nós fôssemos fazer um curso aqui, eu vou dar um certificado para os irmãos, lendo as horas em Israel. Amém? Lá em Israel eles não começam o dia à meia-noite como nós. Por exemplo, agora são meio-dia do domingo para nós. Para o judeu, são 7 horas do dia do domingo, porque o seu dia começa com o pôr do sol. Com o nascer do sol. O sol nasceu, primeira hora do dia. Depois próxima hora, segunda hora do dia. Terceira hora do dia, quarta hora do dia, quinta. Meio-dia são 7 horas do dia do judeu. Hoje o sol vai se pôr às 7 horas da noite, mais ou menos, do domingo. Para nós, para o judeu, o sol vai se pôr, vai ser a primeira hora da noite da segunda-feira. Amém? Os irmãos entenderam a comparação? O judeu começa o seu dia com o pôr do sol, antes da meia-noite. Nós começamos à meia-noite. Mas o importante a nós sabermos aqui é que antes de Deus criar os luminares que iluminariam a terra, as trevas dominavam. E é por isso que o judeu começa o seu dia com a noite anterior, com o pôr do sol anterior. E depois nasce o sol e começa o dia daquele dia. Os irmãos entenderam? Podem dizer amém? Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu quero trazer essa ilustração? Provérbios capítulo 4, versículo 18. Olha as profecias. Olha a palavra de Deus mostrando um caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Até ser o dia perfeito. Glória a Deus por isso. Eu acredito que todos nós, depois desse caminhar pelo calendário judaico, a gente pode afirmar que o brilho do sol é maior do que o da lua. Amém? Ora, pois a lua não tem brilho em si, só o sol. Por isso nós podemos ver que a profecia que Deus deu a Ageu, ela se cumpre. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ora, o Espírito Santo de Deus não habitava corporalmente dentro de todo judeu, como ele faz na sua vida e na minha vida, irmão. Por isso a glória que há em você, a luz que você reflete, ela vem do Espírito Santo de Deus, que te guia, que te acorda de manhã e te fala assim, liga para aquela pessoa.
ela não está aguentando mais, ela vem para os cultos, ela fica dormindo nos bancos, ela não está mais entendendo o meu falar com ela. Essa é a glória da segunda casa que se cumpre em nós, irmãos. Se nós fôssemos abrir 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 e 5, diz assim: mas vós, irmãos, já não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos mais da noite e nem das trevas. Ora, quem estava falando isso? Quem escreveu Tessalonicenses? Se não foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo nasceu judeu, circuncidado ao 8º dia, crescido e criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino. Paulo era instruído na lei. Paulo pegava cartas para matar os cristãos hereges. Olha o que ele fala sobre isso. Nós, ele se inclui, não estamos mais nas trevas. Ora, quem fala isso estava nas trevas. Nós não somos mais filhos da noite, mas agora nós somos filhos do dia. Aleluia! Glória a Deus. Por isso nós afirmamos com convicção, irmãos. Isso é sabedoria de... Todos os pastores estão aqui, concordam comigo. A lei era a sombra de Cristo. A lei era a sombra de Cristo. O que estava dentro da Arca da Aliança, os irmãos podem me responder o que tinha dentro da Arca da Aliança? O que estava guardado dentro da Arca da Aliança? Maná, o cajado de Arão e as tábuas da lei. O contrato. Dentro da Arca da Aliança estava o contrato. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nem precisa continuar, né? Já erraram no primeiro. Esse era o testemunho contra o povo de Deus. Aqui estava o contrato. Bom, perante mim, vamos ver aqui se vocês seguiram o contrato. Amarás o Senhor... Já falhou. E agora como faz? Vocês quebraram o contrato? Vocês quebraram o contrato que vocês assinaram? Os homens da sua família carregam no membro a marca da aliança, a circuncisão da carne. Vocês assinaram esse contrato no 8º dia de vida. Vocês quebraram esse contrato. Mas a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela representa, ela simboliza a possibilidade do perdão. Aleluia. Meus irmãos, foi na cruz do Calvário onde a linha da justiça, da ira de Deus, ela se encontra, ela cruza com a linha do amor. Aleluia! E o único que era capaz de tomar o seu lugar, de tomar o meu lugar, ele se esvaziou da sua glória, ele se despiu da sua majestade, ele que os anjos cantavam santo, 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 santo é o Senhor, ele se esvaziou. Existe um ditado popular que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei sonha em ser Deus. Mas Deus, em toda a sua majestade, ele abriu mão de tudo isso e humilhou-se. E nasceu como um menino na manjedoura. Se Maria não o alimentasse, ele morreria. Se Maria não cuidasse dele, ele morreria de fome. Olha o que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, se submete por amor a você. Por amor a você. Nessa manhã o Senhor está falando: grandes coisas fiz eu por amor à sua vida. Aleluia. De um lado na cruz com as mãos estendidas, do lado esquerdo estava alguém que zombava. Do lado esquerdo de Jesus na cruz estava alguém que ainda estava em trevas. Falava assim: tu não é filho de Deus? Desce daí, me tira daqui também. Mas do lado direito havia alguém arrependido, aleluia. Será que tem alguém arrependido aqui nessa manhã? Do lado direito havia alguém que entendeu que o autor da vida estava entregando a sua vida por amor a ele naquela cruz, aleluia. Mas o William, ele não foi batizado, mas o William, ele não recebeu o Espírito Santo, mas o William, ele creu. E o que nos leva ao céu é a fé, e a fé vem pelo ouvir
a palavra de Deus. Aleluia! O que Jesus fala para aquele homem na cruz, irmão? Ainda hoje. Oh, glória! Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Será que tem teologia maior do que essa? Tem como a gente contestar o autor da teologia? Eu vou dormir, eu vou... Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus brada, está feito, está consumado. Pregador Daniel, se o senhor vir no culto da quarta, se o senhor vir no culto da segunda, se o senhor vir no culto da sexta de manhã, se o senhor vir na culta do domingo à tarde, se o senhor vir no culto, no congresso, está consumado. O preço foi pago. O preço foi pago. Quando você vem à casa do Senhor, você está agradecendo. Você está adorando porque Ele fez, não porque você faz. Lembram-se dos hipócritas? Eles se colocavam de pé nas sinagogas. Eles oravam, não no quarto, em secreto. Eles oravam nas praças. Eles sentavam no banco da frente para ser visto. Obrigado, Senhor, porque eu nasci judeu, não nasci mulher, nem cachorro e nem gentil. Olha como eu sou santo. Olha como eu boto terno e gravata, Senhor. Obrigado porque eu dei o meu dízimo essa semana. Olha. Oh, Jesus. E aquele que chegava diante de Deus e falava assim, eu sou um miserável, eu sou um mendigo, eu achei um prato de sopa, e eu quero levar esse prato de sopa para os meus amigos. É isso, esse é o espírito que nós devemos ter, irmão. Um espírito de servos. O autor da vida veio servir. Ele lavava os pés dos seus discípulos. Aleluia. Quantos aqui já ouviram a letra mata, mas o espírito vivifica? Essa frase, erroneamente, ela é usada, irmãos, para criticar aqueles que ingressam num curso teológico. Fazendo um gancho aqui para o nosso J.W. Bible College, que a nossa igreja oferece. Aí falavam assim, olha, hein, a letra mata, cuidado, você vai ficar biruta. Você vai, não lê muito a Bíblia, não. Lê não, porque você vai enlouquecer. Você vai achar que Jesus está voltando e... aí você vai parar de viver a vida normal. Não era isso que vocês ouviam, irmãos? Lá no Brasil, antigamente? Era ou não era assim? Mas será que é isso que a palavra quer dizer? Será que realmente não quer apontar para uma realidade da lei que só matava, testemunhava contra o povo porque a nossa carne é enferma? Quem aqui consegue cumprir os mandamentos do Senhor? Quem aqui pode levantar diante de Deus e falar, eu sou justo? Senhor, age para mim com justiça. Não. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Isaías, ele falava assim, Senhor, eu estou na frente de um povo de lábios impuros. Mas quando ele entra no secreto e está lá diante do trono de Deus, ele fala, tem misericórdia de mim que tem os lábios impuros. Quando nós nos achegamos a Jesus, nós reconhecemos que nós somos carne, barro, pó, e nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. Romanos 5:20 diz assim, traz um paralelo entre a lei e a graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na onde? Na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O primeiro Adão trouxe pecado, corrupção, morte, ira de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor, trouxe vida. Vida em abundância. Rios de água viva fluirão de dentro de ti. Aleluia. Será que nós podemos manter essas águas presas? Será que nós não somos chamados para regar onde nós vamos com a água viva? Meus irmãos, não está no esboço. Ontem, Emmanuel está aqui para não deixar mentir. Aonde 2 testemunham ali, Deus também está. Essa é a palavra de Deus. Saímos do congresso na nossa igreja sede, fomos a um posto de combustível e um americano
que precisava ouvir de Jesus, veio pedir ajuda. O Emanuel me chamou para que a gente pudesse conversar com ele no posto de combustível. Olha aí o campo evangelístico. Será que você pode me ajudar com $5 para botar gasolina no meu carro que eu não tenho? Aí eu falei, sim, irmão, nós vamos te ajudar. Coloquei a bomba no carro dele, paguei com o meu cartão, coloquei a bomba no carro dele. Eu ia soltar e Jesus falou assim, não solta. Não solta. E eu entendi o que Deus queria fazer naquela hora. Eu olhei para ele e falei assim, qual é o seu nome? Ryan. Ryan, você acredita que há um Deus nos céus? Sim, eu cresci católico. Ah, que bom, Ryan. Eu também cresci católico. Mas eu quero te falar que Deus me encontrou num lugar tão profundo, tão sujo. Deus me encontrou num lugar que eu não tinha capacidade de me tirar de lá. Mas Ele, com a sua mão poderosa, me arrancou. Ryan, eu não estou te vendendo uma religião nessa hora, não, Ryan. Eu não quero te falar que você precisa... Não. Eu quero te vender, eu quero te oferecer, eu quero te mostrar que há um Deus capaz de mudar a sua história. Há um Deus nos céus que se importou tanto com você, que Ele veio aqui nessa terra. Você crê, Ryan? Ele falou, eu creio. Você já entregou a sua vida para Jesus, Ryan? Eu não sei o que é isso. Falei, Ryan, eu acredito que no mundo espiritual existe o poder das nossas palavras. Quando nós falamos, nós damos legalidade, autoridade para que Deus possa agir nas nossas vidas. Ou para que o diabo possa agir nas nossas vidas. E eu falei, Ryan, você quer entregar sua vida para Jesus? Mas eu nasci católico, William, eu sou cristão. Eu não estou perguntando a sua religião, Ryan. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa hora? I do. Eu quero. E nós oramos. E Deus falou com ele. E meus irmãos, eu creio que um dia eu vou encontrar com o Ryan de novo. Se não for aqui nessa terra, vai ser na eternidade. E ele vai poder me dar um abraço e falar assim, William, obrigado. Obrigado, William. Oh, quantos passaram aqui por mim e nem me olharam no rosto. Oh, aleluia. Ora, macericando. Oh, aleluia. Meus irmãos, o esboço foi embora. O que a gente faz quando o Espírito Santo quer falar algo para a igreja? O que eu posso fazer porque a mensagem é dele? Quem sou eu para barrar a mensagem daquele que vive, daquele que vivifica, daquele que transforma, daquele que tira do barro? Por favor, João capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para falar assim pecador, não para falar assim drogado, não para falar assim ladrão, não para falar assim prostituta, não para falar assim homossexual, não para falar assim mentiroso, não para falar assim avarento, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, aleluia, para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado. Você já sabe o final da história, olha aqui, eu vou dar um spoiler para você. Eu vou contar para você o fim da história. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Ah, eu creio em Abraão. Crês tu no nome do Filho único de Deus?
Crês tu em Jesus? E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais a escuridão, a podridão, as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece da luz, ele não gosta da luz. Eu desafio os irmãos a entrarem numa boate e acender as luzes. Entra na boate e acende as luzes para ver a podridão, os vícios, a bebida, as pessoas seminuas, os diabos trabalhando na vida daqueles. Por que as festas, as bebedeiras são feitas às luzes apagadas? Porque todo aquele que faz o mal se aborrece da luz. Mas quem pratica a verdade, oh, aleluia, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas William, eu dizimei. Você fez em Deus? Mas William, eu cuidei do necessitado. Você fez em Deus? Mas William, eu estendi a mão para o caído. Você fez em Deus? Oh, aramassuri, aralaiacana, arabachei, aradamando, orabas. Coloque sobre os seus pés. Oh, aleluia. Assim como eu falei para o Ryan ontem à noite, nosso irmão Ryan, as palavras têm poder. Às vezes você até é amigo da fé. Às vezes você até é conhecido. Meu pai é crente. Meu avô é crente. Meu primo é crente. Meu irmão é crente. Meu irmão é até diácono, prega. Deus! O senhor conhece o meu pai aí? Deixa eu entrar. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Deus tem filhos. Essa hora eu gostaria de fazer um convite que pode mudar não só a sua vida, mas pode mudar o que vem depois da morte da carne. Um convite que vai mudar a eternidade. Um convite que pode ser, quem sabe, Deus sabe, pode ser a última chance de você atender a esse convite. E não se enganem, meus irmãos, esse convite não é somente para aqueles que não foram batizados. Não é somente para aqueles que nunca aceitaram a Jesus. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Aleluia. Se você quer se arrepender dos seus pecados mais uma vez ou pela primeira vez, se você quer pedir que Deus caminhe com você na sua vida, continue caminhando na sua vida, por favor, venha até aqui à frente. Esse convite é para toda a igreja. Se você acha que você não precisa mais de Jesus e do Espírito Santo, fica aí, não precisa vir. Mas se você acha e crê que você depende de Jesus, que você depende do Espírito Santo, venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. Esse convite não é apenas para os não convertidos, é para a igreja. Venham até aqui, os pastores querem orar por você. Igreja do Senhor, acorda tu que dorme. Eis que o dia e o reino está próximo. Será que alguém aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Nas redes sociais tem alguém aqui nos assistindo. Eu não estou te oferecendo uma religião. Eu não estou te oferecendo usos e costumes. Eu estou te oferecendo uma vida e um relacionamento com Jesus.